Pai, muito obrigado, Senhor, porque já podemos ouvir a Tua voz através desses louvores, Senhor Deus, os cânticos que entoamos a Ti, Senhor Deus. É uma via de mão dupla. Enquanto Te adoramos, o Senhor fala suavemente aos nossos corações. Mas, Senhor, pela Tua graça e pela Tua misericórdia em nossas vidas, fala mais, Senhor, através dessa meditação desse texto. Que Ele possa, Senhor, trazer aquelas pessoas que chegaram aqui tristes, ansiosas, abatidas, que possam, Senhor, através da Tua palavra, saírem daqui da forma diferente, Senhor Deus, saírem regozijadas na Tua presença, Pai, e que as palavras dos Teus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis à Tua presença. Ó Senhor meu, rocha minha, Redentor meu. Amém? Amém. Irmãos, eu preguei sobre esse texto lá na missão há uns 15 dias atrás, e quando o Senhor, o pastor falou para mim, me fez um convite no sábado, esse texto ardeu muito ao meu coração. E esse texto também foi um texto pregado lá no Café dos Homens, onde nós estávamos. Eu digo, é confirmação do Senhor. Então não tenho o que pensar, nem o que direcionar que não seja aquilo que o Senhor quer para a minha vida. E esse texto ele tem algo específico, que é um chamado do Senhor. Você tem um chamado do Senhor. Eu tenho um chamado do Senhor. Todos nós temos um chamado do Senhor. Amém? O problema é sabermos qual o nosso chamado. Qual seria o meu e o seu chamado? Será que seria um chamado específico como o de Jeremias? O chamado de Jeremias, ele vem ali para profetizar aquelas pessoas que estavam distantes do Senhor, que estavam idólatras, que não queriam viver conforme o que Deus tinha proposto na vida deles. Jeremias profetiza, e não é fácil o que ele profetiza, irmãos, porque ele vai profetizar julgo na vida das pessoas. Nós, como pastores, sabemos muito bem da dificuldade quando é de subirmos no púlpito e pregarmos algo que o Senhor mandou pregar para a igreja, como correção e exortação. É muito fácil para a igreja aceitar quando a gente sobe no púlpito e prega que Deus é amor, que Deus está com ele em todos os momentos, que Deus vai suprir todas as suas necessidades. Mas quando a gente, como aquele profeta Jeremias, tem algo difícil para profetizar na vida da igreja, nem sempre a igreja aceita de bom grado. Mas a gente, assim como Jeremias, precisa cumprir tudo aquilo que o Senhor determinou no nosso chamado. Se é para pregar, para exortar, a gente vai pregar para exortar. Jeremias, ele entendeu que não seria fácil as suas profecias. Jeremias é aquele profeta que é conhecido como profeta chorão. Não é porque Jeremias era um profeta melancólico, é porque Jeremias entendia que tudo aquilo que ele ia profetizar, que o jugo do Senhor ia cair sobre o povo que ele amava, e ele chorou pela vida daquele povo. O chamado de Jeremias também traz na vida de Jeremias muitas dificuldades. No versículo 7 desse Jeremias 1, desse capítulo 1, Jeremias diz assim, o Senhor diz assim: mas o Senhor me disse, não diga não posso. Então diga não passo de uma criança, porque a todos
o enviar, você irá, e tudo que eu lhe ordenar, você fará. Irmãos, muitas vezes no nosso chamado, no chamado que eu e você temos, nós pensamos em desistir. Nós achamos que a carga é pesada demais para a gente carregar. Nós saímos colocando dificuldades. E não é exclusividade minha e sua, muito menos de Jeremias. Moisés, quando Deus vai ordená-lo que ele vai ser aquele que vai tirar o povo do Egito, ele disse: Senhor, não pode ser eu não falo bem. Como é que eu vou tirar o povo se a minha dicção é ruim? Como é que eu vou falar para este povo? Talvez você lembre de Abraão, no seu chamado específico do Senhor. E Abraão, um homem já de idade avançada. Não são as dificuldades que você vê no chamado, ou as suas limitações, o seu medo, que devem lhe paralisar no chamado. No versículo 8 fica claro: não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Se seu chamado está ardendo no seu coração, porque você foi criado com um chamado do Senhor, desde antes do ventre da sua mãe, não tenha medo, porque aquele que chamou é capaz de condicioná-lo a realizar a obra que é dele, do jeito dele, para a glória dele. Amém? Amém? E muitas vezes, irmãos, nós vemos em nossas igrejas pessoas paralisadas por este medo. Muitas vezes, irmãos, nós vemos o chamado específico na vida de pessoas. Nós vemos aquela pessoa exercendo o chamado, mas quando a gente quer trazer aquela pessoa, concretizar aquele chamado que já existe, que muitas vezes ele exerce, ele recua e diz: eu ainda não estou. Ainda não é a hora. Será que é esse mesmo o meu chamado? Mas a gente precisa entender, irmãos, que todos os propósitos do Senhor, eles são concretizados. Se Ele lhe chamou para uma obra, se Ele tem lhe condicionado a alguma obra, tenha certeza que a presença dEle na sua e na minha vida é suficiente para a boa realização desta obra. Não são as suas dificuldades, são a força do Senhor sobre a sua vida, que vai fazer com que esta obra ela seja realizada da maneira que o Senhor quer que seja. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que na obra nós não vamos ter dificuldades. Jeremias, ele teve várias dificuldades. Jeremias profetizou algo difícil para aquele povo. Não foi algo aceitável de primeira, ao ponto de tornar Jeremias conhecido, como eu falei, como esse profeta chorando. As dificuldades também no seu ministério, eles vão existir, mas na força do Senhor, todos os propósitos deles serão realizados. Não permita, irmãos, que o medo lhe paralise diante da obra que o Senhor tem colocado na sua e na minha vida. Muitos desafios o Senhor tem me lançado. Um dia eu estava preparado para ir em João Pessoa, na companhia do meu bispo, para ter uma reunião
E o meu bispo me liga às 6 horas da manhã e diz: olha, eu estou precisando que você vá na catedral e faça com que realize o culto do sopão. Está cheio de dificuldades, mas a obra específica é que esse culto seja realizado hoje. Eu não me sentia preparado. Eu não me sentia, irmãos, em condições de fazer. Mas sabendo que meu bispo é um homem de oração, e tendo a confirmação de Deus no meu coração, fui até aquela obra. E para a honra e glória do Senhor, aquele culto ele foi realizado. E dali nasceu a missão Pão da Vida. Em menos de 6 meses, nós tínhamos uma igreja pronta, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Entenda que quando você não deixa se paralisar pelas dificuldades, grandes coisas o Senhor vai fazer na sua vida e através dela. Não permita que o medo lhe paralise. Todos nós temos um propósito no chamado do Senhor. Sabe qual é o propósito de Deus em nossas vidas? Que esse texto ele nos fala grandemente. Primeiro é que somos dele. Segundo é que tudo é por ele. E terceiro é que é para ele, para o louvor da glória dele. Vamos ver o que é que diz o verso 5. A letra, apenas a parte A. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Você, meu irmão, você, minha irmã, você, eu, somos escolhidos pelo Senhor. Irmão, ser escolhido pelo Senhor não pode ser uma carga pesada em nossas vidas. Por mais que o ministério que o Senhor nos confie seja um ministério que precisamos nos entregar totalmente, que seja pesado ou árduo, ele não pode ser algo que traga dor na sua vida. Porque ser chamado pelo Senhor, ser escolhido pelo Senhor, eu e você precisamos ter em nossa mente que é um privilégio. Muitos queriam ser chamados e não foram. Não tiveram a oportunidade de serem escolhidos pelo Senhor para uma obra que é dele. Eu louvo a Deus, irmãos, todos os dias. No dia que o Senhor falou no meu coração, e ele disse assim: Jorge, até aqui foram os teus propósitos na tua vida, mas daqui em diante são os meus propósitos na tua vida. Ele me tirou do lugar que não era muito lindo, para me trazer para uma obra simplesmente extraordinária do Senhor. Eu ouvi o chamado do Senhor e eu obedeci, porque eu entendi que eu fui escolhido por Ele para uma obra que é dele. Muitas são as dificuldades que aparecem para nos paralisar. Converso sempre com o meu pastor amado. Cada vez que a gente se encontra, eu acho que o caderno, se a gente fosse anotar as dificuldades, teria que ser um de 20 matérias. Porque as lutas, elas vêm todos os dias. Mas a gente precisa entender o privilégio que é ser escolhido pelo Senhor. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Irmãos, eu não tenho dúvida que a onisciência do Senhor já sabia que hoje, desde antes do ventre da minha mãe, eu já estaria aqui proclamando as suas grandezas na paróquia El Shaddai. Desde o ventre da sua mãe,
o Senhor já lhe escolheu para uma obra que engrandeça o nome dele. O segundo ponto, irmãos, que nós podemos ver também nesse versículo 5 é que antes de você nascer, eu o separei. O Senhor, Ele não só lhe escolheu, Ele também lhe separou para uma obra específica. E a irmã me perguntou ali, numa leitura labial, qual é o meu chamado? O Senhor, Ele nunca vai cobrar de mim ou de você algo que Ele não tenha nos dado. O seu chamado é diante daquilo que o Senhor lhe deu. Qual dom o Senhor lhe deu? Se é o dom de orar, ore. Se é o dom de pregar, pregue. Se é o dom de passar um pano no chão, passe. Se é o dom de louvar, de tocar, de ser levita, faça. Não queira viver o propósito do outro na sua vida. O que você precisa viver, porque você foi separado pelo Senhor. Se Ele lhe separou para ser algo, seja aquilo que Ele separou você para ser. Aquilo que Ele lhe deu como dom. Porque é o dom que Ele lhe deu que Ele vai lhe cobrar. Um dia todos nós iremos estar na presença do Senhor Jesus. E Ele vai nos perguntar: o que você fez com o dom que eu lhe dei, que lhe separei com este dom? Porque o dom que é seu, ninguém tem. O dom que o Senhor lhe deu, ele é único e exclusivamente seu. Ele lhe separou para isso. Conta a história que o irmão chega para o pastor e diz assim: pastor, o Senhor me disse que eu vou fazer parte do louvor. O pastor, conhecendo a voz daquele obreiro, sabendo das suas limitações em questão instrumental, disse: meu filho, você tem certeza que Deus falou isso com você? Aí ele disse: tenho certeza que Deus falou isso no meu coração. E nisso ele olha para um lado da igreja e tem uma sanfona jogada, velha, suja, que ninguém usava porque ela era muito pesada para ser transportada de um lugar para o outro. E aquele homem disse: eu já sei, pastor, aonde eu vou operar o louvor, eu vou tomar conta daquela sanfona, porque aquela sanfona é o ministério que o Senhor me confiou para eu levar e trazer, para eu limpar, para eu cuidar. Irmãos, eu quero dizer com isso que não importa onde o Senhor colocou você, o que importa é que Ele lhe escolheu e separou para a glória e louvor dele. Muitas vezes a gente quer ministérios visíveis e esquece, irmãos, que o dom que Deus nos deu muitas vezes são de ministérios invisíveis, mas que glorificam da mesma forma o nome do Senhor, que é este o propósito. Eu e você temos o chamado. Eu e você temos dons e talentos que o Senhor confiou apenas a mim e a você. Use-o para o louvor da glória de Deus. O terceiro ponto, irmãos, é que Ele nos constituiu. A parte C desse versículo, ele fala: constituir profeta a nações, porque tudo é para Ele. Como eu disse, somos dele, vivemos por Ele e servimos para Ele. Este é o terceiro ponto, irmãos. Todos nós temos um chamado específico de proclamar a palavra do Senhor por onde quer que nós vivemos.
o Senhor lhe confiou. Mas o chamado, ele é específico, irmãos, que é de proclamação do Evangelho, é de fazer o nome do Senhor conhecido, é para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não é o meu e o seu. Por mais que você faça essa obra por excelência, você é dependente do Senhor, porque o dom veio dele, o talento veio dele, e tudo é dele e para ele. Nunca deixe, irmãos, que o dom que o Senhor lhe confiou lhe exalte ao ponto de você querer a glória que é dele. Nem o próprio Jesus, que viveu entre nós, buscou a glória para si, mas veio para glorificar o nome do Pai. Mesmo ele sendo Deus, mas na sua condição humana, vivendo aquilo que era o propósito, o chamado que Deus tinha em sua vida, não buscou ser Deus, e se humilhou, e foi humilde, e buscou em todo momento glorificar o nome de Deus, porque ele entendeu quem ele era, por quem ele veio e para quem ele veio. Que eu e você, irmãos, possamos nesta noite sair daqui entendendo primeiro que nós temos um chamado. O Senhor, ele não nos confiou para sentar no banco, ele não nos deu dom e talento para que apenas a gente fique sentado no banco, ouvindo o pastor pregar e se enchendo. Existe uma obra e uma obra grande para ser tocada, e a obra que o Senhor confiou, por mais que tenha a liderança de um pastor, a obra ela é para a igreja. A obra ela não é individual para o pastor, por mais que ele seja o líder. A obra ela é para a igreja. A obra ela é minha e sua. Eu que faço parte de uma igreja, de uma comunidade, aonde o Senhor Jesus irá vir buscar, eu tenho um chamado e uma responsabilidade. Eu tenho um chamado específico de glorificar o nome do Senhor através dos dons e talentos que Ele me confiou. Às vezes, irmãos, lá na minha comunidade, eu creio que aqui não, meu pastor, mas lá na minha comunidade, eu não vou nem dizer que é uma mulher, viu? Para depois dizer que é preconceito. Pode ser um homem ou pode ser uma mulher. Ela não para de falar um minuto. Se você sentar do lado dela, meu irmão, ela não para de falar um minuto. Ela tem sempre assunto e assunto. Mas se você chamar ela para ir ali falar de Jesus para aquela pessoa, ela fica como um cordeiro mudo. Irmãos, é o dom e talento que Deus lhe deu. Se for lhe falar, fale. Agora fale glorificando o nome do Senhor. Porque a sua língua foi o Senhor que lhe deu. Foi esse dom que Ele lhe deu. Use para glorificar o nome do Senhor. Amém? Amém? Eu sei que aqui não acontece, pastor. Mas lá tem muito. Irmãos, são os medos que a gente falou. É não se achar capaz. Em todos os desafios que foram lançados sobre a minha pessoa, todos eles me encheram de medo, me procuraram me paralisar, irmãos. Seja a liderança de ministério, seja diaconado, seja a frente da missão, todos eles atingiram a mim desta forma. Não é diferente, somos humanos. Mas nenhum deles pôde me paralisar, porque eu entendi que aquele que me chamou é fiel para cumprir. A obra é dele, a responsabilidade é dele. Eu chego pequeno e ele me faz grande. É melhor do que eu chegar grande, achando que é com minhas forças, e se afastar do Senhor e a coisa ser pequena.
específico que o Senhor tem para a igreja do Senhor, de glorificar e exaltar o seu nome, de entender que os dons e talentos que o Senhor lhe deu, que Ele lhe confiou, é para o louvor da glória, porque somos dele, vivemos por ele e somos obreiros, fazemos a obra para o louvor da glória dele. Tudo, irmãos, é dele, por ele e para ele. Que eu e você possamos sair daqui com esta certeza no coração, e não só no coração, mas praticarmos, colocar em prática, irmãos, aquilo que a gente está aprendendo. Se você veio aqui hoje, é porque o Senhor tem uma palavra para você. É no seu ministério que o Senhor quer falar, é no seu ministério que o Senhor quer agir, é no propósito que o Senhor tem na sua vida que o Senhor quer falar, que o Senhor quer te usar. E é um privilégio, nunca esqueça disso. Não é árduo, não é pesado, é um privilégio servir ao Senhor. Amém? Amém. Irmãos, vem para isso. O Senhor confirme essas palavras em nossos corações e que Ele mesmo nos abençoe. Em nome de Jesus.